Quero nesse momento saudar a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o tema central de tudo que está sendo feito aqui. Como diz o apóstolo Paulo, tudo que fizerdes, fazeis para o Senhor. E nós estamos aqui para glorificar o Senhor, como já foi glorificado através dos louvores, dos testemunhos, da palavra que o irmão deu sobre os dízimos. E nós vamos complementar. Um planta, outro rega, e Deus é que dá o crescimento. Estamos aqui para juntar no mesmo espírito e numa mesma fé. Porque a Bíblia diz: quem comigo não ajunta, espalha. E estamos aqui para ajuntar. Que Deus nesta noite venha falar com você e comigo também. Não pense você que o pregador tem a primazia de doutrinar as pessoas. Quem nos doutrina é o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então eu também faço parte da igreja e preciso ouvir a voz do Senhor. Só estou pregando porque é uma vocação, é um chamado. Como eu creio que cada um aqui tem um chamado do Senhor. E pregar o Evangelho, como eu falei no domingo passado, não é um ato de exibicionismo, não é um ato de você querer mostrar alguma coisa de você mesmo, porque nós não temos nada. Sabe o que dizia Paulo? Se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. É verdade ou não é? Mas Jesus, Ele é o Todo-Poderoso, porque Ele mesmo disse: todo o poder e toda a autoridade me foi dadas nos céus e na terra. Ele tem poder, mas nós temos que ser carentes, isto é, dependentes dele. Como ele mesmo disse: sem mim nada podereis fazer, diz. Não é verdade, amados? Então eu vou pedir a graça de Deus, como já tenho pedido antes eu vim para a igreja. Já fiz minhas meditações, minhas reflexões, para hoje Deus me dá uma mensagem de edificação para a sua igreja. É minha despedida de Vitória, porque a semana que vem já estou indo para outras cidades. Eu sou um peregrino que não tenho parada certa, como diz Jesus, né? Aquele que é guiado pelo Espírito é como o vento. Ouve-se a voz do vento, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. É assim aquele que é guiado pelo Espírito. Amém? Então eu convido a amada igreja para que nós nos colocássemos em pé, só para que leiamos um texto da palavra de Deus, que se encontra em Jeremias, capítulo 7, e o versículo 1. Jeremias 7 e o verso 1. A palavra que você vai ouvir nesta noite não é para trazer polêmicas, nem entrar em choque doutrinários, e nem desmerecer outros ministérios, mas eu vou falar na luz da palavra de Deus. Eu creio que essa mensagem vai chocar algumas pessoas, mas eu vou falar na luz da palavra, porque a Bíblia diz: nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Então eu não posso ser contra a verdade. Paulo dizia também: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas para destruir sofismas e fortalezas, e contra toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Amém? Todos acharam? Amém. Jeremias 7, o verso 1 está registrado as seguintes palavras: a palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama-lhe esta palavra, e diz: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, e os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor,
templo do Senhor é este. Só até aqui, os irmãos podem se assentarem. Eu louvo a Deus pela vida do ministério da igreja aqui em Vitória. E eu creio que tudo que vai ser falado nesta noite vai estar de acordo com a visão que o presbitério e que os irmãos dessa igreja têm, dentro da palavra. Nós não estamos aqui para defender placa de igrejas, nem defender o ministério de uma igreja, nosso ministério é melhor. Como aqui acabamos de ler, templo do Senhor é este, templo do Senhor é este. E ele enfatizou 3 vezes. Mas se deveras melhorados os nossos caminhos e as nossas ações, isto é que vai agradar a Deus. As minhas atitudes falam mais alta do que eu ter uma carteirinha de membro, ou ter um status de ministro. A Bíblia diz claramente: Deus é Espírito e procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E quando nós adoramos a Deus no templo, na cidade, na faculdade, no trabalho, em qualquer segmento da sociedade, o cristão tem que ser um verdadeiro líder espiritual. Por que eu digo líder espiritual? Porque ele não pode ser liderado por homens. Então você não está debaixo do nosso ministério, alguém pode dizer. Sabe o que Paulo diz? Olha o que o apóstolo Paulo diz: eu não consultei carne e nem sangue, mas parti para Jerusalém. Então Paulo não chegou para Pedro: Pedro, será que eu posso pregar com vocês? Será que eu posso fazer parte do ministério? Ele não consultou ninguém, segundo a Bíblia. Ele saiu pelo poder do Espírito. E depois eles se uniram e se entenderam. Eu não conheço muitos irmãos aqui, eu sou de São Paulo, mas quando estamos no mesmo Espírito, nós nos unimos e nos entendemos. Sabe por quê? Porque diz Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me conhecem. Amém? Amém. É a mesma palavra. Agora, eu respeito as autoridades das igrejas, amo a igreja do Senhor, só que eu não sou exclusivista, dizendo que aquela igreja que eu congrego é a melhor do que a outra. Há 1 ano atrás aproximadamente, no Jornal Nacional, William Bonner deu uma notícia bombástica, e ele dizia que o Papa Bento XVI acabava de afirmar que a única igreja verdadeira é a igreja católica. Alguém lembra desse fato, dessa notícia? Não confieis em palavras falsas dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Uma vez o apóstolo Paulo diz: Deus não habita em templos feitos por mão de homens, nem é servido por mão de homens como se necessitasse de alguma coisa, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Amém? Deus quer se mover em você, meu amado. Você que é a coroa da criação de Deus, você que é o verdadeiro canal de bênção de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? O que o coração está cheio, a boca fala. Deus quer encher esse templo, encher esse coração de sabedoria, de conhecimento, de santificação. Nós temos que ser santificados para que Deus habite em nós. Não é assim que diz a Bíblia? Aquele que me ama, guarda a minha palavra, e quem guardar a minha palavra, o meu Pai o honrará, e viremos para ele e faremos nele morada. Amém? Deus quer se mover em nós. Lembra do apóstolo Paulo, quando Paulo chegou a dizer: eu não vivo mais, mas Cristo é que vive em mim, e a vida que eu vivo agora na minha carne, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Isto é cristianismo. E quando você começa a defender uma placa de igreja ou um ministério, você não é um homem espiritual, você ainda continua sendo carnal.
exclusivista, só a sua igreja que é melhor, a do outro não é, você não considera outros irmãos. Há uma guerra deflagrada entre os ministérios. Eu falo isso, eu tenho 33 anos de ministério e viajo pelo Brasil inteiro e mais 10 países europeus. Eu percebo que há uma guerra de vaidades. Os batistas não se dão bem com os assembleianos. Os assembleianos não se dão bem com a igreja presbiteriana. A presbiteriana se fecha e não se dá bem com a igreja metodista. A igreja universal não se dá bem com a igreja da graça. E assim vai. Aí há uma competitividade entre os ministérios. Ou não há isso no nosso meio? É duro, mas é a realidade. A Bíblia diz que é um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só caminho. Mas o povo diz aí fora: vários caminhos levam a Deus. Aonde fala em Deus está bom. Mas Jesus diz em uma certa ocasião: se alguém não nascer de novo, de maneira alguma verá o reino dos céus. Vai ver o reino dos homens, os ministérios. Vai encher os teus olhos com grandes templos, grandes organizações evangelísticas, mas você não vai ver a glória de Deus, porque você está preso no sistema humano. É verdade? E quem formou a igreja? Os homens. Quem dita regras nas igrejas? A maioria são os homens. Infelizmente é isto. Há uma verdadeira lavagem cerebral nas igrejas hoje no Brasil e no mundo. Eu liguei a televisão ontem, era meia-noite e pouco. Aí tinha uma igreja enorme aqui no Brasil, que eles dizem: passa por baixo do manto das riquezas. Estende um manto enorme na igreja e diz que as pessoas passando por baixo do manto, do outro lado eles vão encontrar a riqueza. E a maioria vai de cabeça nessas doutrinas demoníacas. Sabe o que Jesus diz? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas hoje que tem alta nas igrejas é a chamada teologia da prosperidade. Hoje a igreja vira um balcão de negócios. Você está ofendendo? Vamos ler o que diz a Bíblia? Abra por gentileza a sua Bíblia, livro de Miqueias, lá no Velho Testamento. Miqueias, capítulo 3 e o versículo 8. Miqueias 3 e 8, nós encontramos aqui as seguintes palavras. Miqueias 3 e 8 está escrito: mas de certo estou cheio de força do Espírito do Senhor, e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós chefes da casa de Jacó, e vós maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Os seus chefes dão as sentenças por suborno, os sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam no Senhor e dizem: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Não é isso que está ocorrendo hoje? Ensinam por interesse e adivinham por dinheiro, como está escrito aí na sua Bíblia. Tudo é dinheiro. Sabe o que eles dizem? Sacrificam, dá o seu tudo. Mas a Bíblia diz que Deus não aceita sacrifício de tolos. É melhor obedecer do que sacrificar, segundo a Bíblia. E Jesus foi mais além. Jesus disse: de graça recebestes, de graças dai. Dízimo e ofertas é bíblico, porque a Bíblia diz isto. Mas há muita gente que faz além disto, barganha com Deus. Pede o seu carro, a sua fazenda. Não é assim que a gente vê na... Eu vejo isso há muito tempo, que já me confidenciaram.
Porque eu prego muito em praças públicas, e sempre vem alguém falar: Souza, olha, a minha mulher tem o único carro que nós tínhamos para a igreja, sacrificou na igreja, nem acabei de pagar as minhas prestações, e ela disse que tinha que sacrificar, senão Deus não ia abrir as portas da prosperidade. Olha, que Deus é este? Então que o pobre, aquele que não tem uma boa posição econômica, está, como se diz, desclassificado, isto é, não tem mais parte com Deus. Sabe o que eles dizem? Quem não tem um bom carro, uma boa posição econômica, não alcançou a graça de Deus. Os senhores lembram quando Pedro e João subiram numa igreja para orar? Havia um deficiente físico, paralítico. Nem dentro do templo ele estava na porta do templo, pedindo um auxílio para que ele passasse por ele ali para entrar no templo. Era a Porta Formosa. Olha que fato interessante. Aquele mendigo paralítico ficava na porta do templo pedindo esmola. E todos que passaram ali, ou passavam, davam uma esmola para aquele pedinte. E ali vem se dirigindo os grandes homens de Deus, Pedro e João, que na minha opinião é a coluna dos apóstolos, como na Bíblia mesmo diz, a coluna dos apóstolos. E aquele homem estendeu as mãos para Pedro e João. E Pedro e João disseram para aquele homem: olha para nós não temos prata e nem ouro. Agora um entre parênteses. Se eles dizem que quem não tem bem econômico, uma posição equilibrada socialmente, não alcançou a graça de Deus, então João e Pedro eram o quê? Os grandes servos do Senhor, os homens que lutavam diariamente pela causa do Senhor, não tinham dinheiro nem para dar esmola para o mendigo. Mas só que Pedro diz para aquele homem: nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, isso te damos. Em nome de Cristo Nazareno, levanta e anda. O homem deu um salto para cima e entrou no templo. E todo mundo ficou glorificando a Deus por aquele grande milagre. Que foi operado aonde? Dentro do templo? Não, foi operado fora do templo. Porque Deus habita em qualquer lugar que você invocá-lo. Sabe o que a Bíblia diz? Invocar-me-ei e eu responder-te-ei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E você pode buscar Deus em qualquer lugar do país, que alguém vai para Jerusalém para alcançar a graça de Deus lá em Jerusalém. Não é errado viajar para Jerusalém. E alguém diz que lá é a terra santa. Olha, Jerusalém é a terra maldita, sangue, violência. Lê os jornais hoje. Diariamente é uma grande carnificina, extermínio de crianças, de mães, e diz que ela é a terra santa. Jerusalém está maldita, a terra está maldita. Por que isso? E não é só que está maldita, não é só Jerusalém que está maldita, não é só Israel que está maldito. A Bíblia diz que a maldição está consumindo a terra, e o mais incrível, até na casa do Senhor Deus encontrou contaminação. Vamos ler? Abramos nossas Bíblias. Livro de Jeremias, capítulo 23 e o verso 10. Jeremias 23 e o verso 10. Diz o texto de Jeremias, capítulo 23 e o verso 10. Porque a terra está cheia de adúlteros, a terra chora por causa da maldição, os passos dos desertos se secam, pois a sua carreira é má e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Está na sua Bíblia ou não está? Se há mais de 4.700 anos atrás a casa do Senhor já estava contaminada pelos profetas e os sacerdotes, imagine no século 21 como é que está a casa do Senhor, hein? Que contaminação violenta nas igrejas que se dizem do Senhor. Templo do Senhor é este. Amados,
Vir num templo é maravilhoso, eu gosto de estar na igreja e não perco cultos. Estou sempre em comunhão com vários ministérios do Brasil e da Europa. Eu amo a igreja. Só que a igreja não faz a diferença. O templo não faz a diferença. Sabe por quê? Quando alguém vai no cinema, ele não vai pelo cinema, ele vai pelo filme. É o filme que lhe atraiu, não o cinema. Quando eu venho numa igreja, num templo, eu não venho pela igreja, nem pelo templo, eu venho pela palavra. É ela que me atrai e preenche o vazio da minha alma. Ou não é isso que deve ser feito na igreja do Senhor? Vim para buscar conhecimento, buscar a palavra. Olha o que diz aqui o rei Salomão, Eclesiastes, no capítulo 5 de Salomão. Por que vir no templo? É bom vir no templo, mas Eclesiastes, capítulo 5, no verso 1 está escrito: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Amém? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais o quê? A ouvir do que oferecer sacrifício de tolos, porque não sabem que fazem mal. É a Bíblia que está dizendo ou não é? É a palavra do Senhor ou não é? Sabe o que diz a Bíblia? Aonde não há profecia, o povo se corrompe. Se a profecia não vem do Senhor, nós seremos corrompidos. Mesmo que você não queira se corromper, o pecado é um vírus mortal. É um vírus que você não percebe, e ele vai contaminando, minando as suas energias mentais e espirituais. Aí diz aquilo que Paulo dizia para a igreja dos Coríntios: vocês são todos carnais. Ora, se Paulo chamou a igreja dos Coríntios de carnais, e a igreja dos Coríntios, eu falo sem medo de errar, a igreja dos Coríntios, não há nesse século 21 uma igreja tão estruturada como era a igreja dos Coríntios. Sabe por quê? Eles tinham Paulo, Tiago, Pedro, Apolo pregando para aquela igreja, não era? Mas mesmo assim eles eram carnais, estavam corrompidos. Mesmo assim, imagine hoje. Vamos ver o que está escrito sobre esse fato. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Carta de São Paulo aos Coríntios. Se a Bíblia não provar, eu não falo. Mas se o que a Bíblia prova ou registra, isto eu falo. Porque Jesus diz: a minha palavra é espírito e verdade. Examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim, e encontrareis nelas a vida eterna. É aqui que você vai encontrar a resposta para as tuas dúvidas. Por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Só das drogas? Que eu também era um viciado em drogas. Só que Deus me libertou só para me deixar as drogas. A promiscuidade, Deus me libertou da inveja, pecados ocultos, do pretensionismo, ser prepotente, orgulhoso, ser falso, ser hipócrita. Esses pecados que ninguém vê, é esses pecados que Deus quer nos libertar. Não ficar preso em religiosidade. Você tem que ser livre de tudo, viver só para o Senhor. E quando você vive para o Senhor, a tua mente vai ter luz. Paulo chegou a dizer uma certa ocasião: nós temos a mente de Cristo. Paulo tinha o quê? A mente de Jesus Cristo. É o que falta hoje para cada um de nós. Vamos ver o que diz Paulo sobre a igreja dos Coríntios. A igreja dos Coríntios tinha toda a estrutura de grande igreja, com grandes apóstolos. Mesmo assim, Paulo os repreendeu e disse-lhes. Carta de São Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 2, e o versículo 1. Eu vou ler dois capítulos, primeiro 2 e 1, e depois 3 e 1. Diz o texto: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós,
senão a Jesus Cristo e este crucificado. Agora no capítulo 3, o verso 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis suportar, nem tampouco ainda podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, o outro, eu de Apolos, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é